de congratulações, as pessoas andavam, viajavam muitos quilômetros para participar desses dias, e os momentos mais especiais era quando elas cantavam seus cânticos, era quando elas dançavam, mas o que elas apresentavam naquele momento era totalmente diferente da liturgia cristã. E aí o Deus da nossa vida vai usar o velho profeta Isaías para chamar a atenção e dizer a estas mulheres: levantai, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a voz do Senhor. Irmãos, que privilégio é esse? Que privilégio é esse, minhas queridas irmãs, que hoje estão aniversariando mais uma vez? Como é que Deus dos altos céus usa alguém para dizer: olha, levantem-se, porque eu preciso que vocês ouçam a minha voz. E é interessante, meus amados irmãos, que no processo, antes do propósito, nós temos que ouvir a voz do nosso Deus. E o grande problema naquela época era o quê? O contexto espiritual, social e político destruído. E Deus vai levantar mulheres. Esse mesmo contexto é muito parecido com os dias atuais. E quando o reverendo me passou esse texto, que eu comecei a meditar sobre ele, eu digo: Senhor, louvado seja o teu nome, porque hoje nós estamos vivendo dias em que moralmente a nação está sendo desconstruída, os pilares do conservadorismo estão sendo diluídos, a situação política cada dia mais desacreditada, espiritualmente o inimigo tem roubado a atenção de muitos, tem desvirtuado a atenção de muitos. Mas interessante sabermos nesta noite é que quando o Senhor diz: levantai-vos para que vocês ouçam a minha voz. Existiam muitas vozes naquele contexto, muitos deuses era que influenciavam aquela nação e as nações circunvizinhas. O interessante, meu querido amado irmão, minha irmã, é que nós precisamos conhecer a voz do nosso Deus. Hoje, em pleno século 21, muitas vozes falam ao nosso coração e nós precisamos discernir qual é a voz de Deus. Agora, o interessante é que quando o Senhor fala através do velho apóstolo João, no capítulo de número 8, ele diz que quem ouve a voz de Deus o conhece. Quem ouve a voz de Deus é porque sabe que pertence a Deus. E nesta noite eu vim para pregar para mulheres, homens, jovens, obreiros, que pertence ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Erga sua mão para o alto esta noite, querido. Você só veio aqui porque o Espírito de Deus trouxe você a este lugar, e é porque você pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só ouve a voz de Deus aquele que é de Deus. Levantai-vos, levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, e filhas que estáis seguras, inclinai os ouvidos a minhas palavras. Por que Deus requer atenção? Porque Ele vai destilar agora um tempo diferente, não mais um tempo de alegria, não mais um tempo em que as pessoas se reuniam para celebrar as colheitas. Não é mais esse tempo. Essas mulheres têm que se levantar para ouvir a voz do Senhor, porque agora está vindo um tempo diferente, um tempo de sofrimento, em que o Senhor vai tirar
tudo, a começar das plantações, das videiras, e elas vão ficar sem nada. O contexto é triste, é doído, mas deixa eu dizer algo para você esta noite, que você nunca vai esquecer. O Deus da nossa vida, o Senhor da sua vida, nunca vai fazer você passar por uma situação sem que antes Ele não te avise primeiro, Ele não te prepare primeiro. Todas as vezes que um homem, uma mulher, um obreiro vai passar por um processo antes do propósito, o Deus dos céus nos chama e vai nos ensinando, porque uma hora Ele nos chama para a teoria e outra hora Ele nos leva para a prática. Primeiro Ele chama essas mulheres e diz: ouve a minha voz. Lembra do próprio Jesus? No capítulo 4 de Marcos, versículo de número 1, a Bíblia diz que ele senta-se para ensinar. E o contexto do capítulo 4 de Marcos, antes do versículo de número 35, Jesus vai pregar 4 mensagens. 4 mensagens sobre o que é a fé e o que a fé pode produzir. Ele senta para nos ensinar, para explicar o que é a fé e o que a fé pode produzir. Mas no versículo de número 35, ele sai da teoria e chama os discípulos para uma vivência da prática. Ele diz: agora passemos para outra margem. Aqueles homens experimentados no contexto da navegação do lago de Genezaré conheciam tudo. Mas a Bíblia diz que naquela noite uma tempestade se levanta e dá naquela embarcação com veemência, a ponto de quase ela ir a pique. Mas o que a Bíblia não esquece de dizer é que Jesus estava na polpa da embarcação. Jesus está na polpa da embarcação. Jesus nunca vai te fazer viver um processo, minha irmã, sem que Ele não te ensine e sem que Ele não esteja contigo. E nesta noite eu vim aqui como um arauto de Deus para dizer: aquilo que você está vivendo, o Senhor já te ensinou, e Ele está nessa situação. Ergue a tua mão para o alto, porque Ele não faz você passar sem antes Ele não te ensinar, sem antes você não conhecer a voz dEle. Os discípulos, acostumados a levar a navegação naquele dia, mas de repente a tempestade bate veementemente, a ponto deles perderem o controle e dizer: mestre, tu não te importa que pereçamos, tu não te importa que pereçamos. E Jesus se levanta na embarcação e ergue a sua voz e diz: vento, cala-te, aquieta-te. E diz o texto bíblico que tudo fez bonança. E tudo fez bonança. Só se levanta, minhas irmãs, aquelas que irão passar por um processo. Essas mulheres, antes de chegar o propósito, elas tinham que passar pelo processo. Muitas de vocês entraram nestas festividades vivendo um processo duro de lágrima, às vezes dentro de casa, às vezes com filho, às vezes nas finanças, às vezes na saúde. Mas deixa eu lhe dizer esta noite: você está no processo de Deus, e quem está no processo de Deus ouve a voz do seu Senhor. Então ergue a tua mão, porque você está só no processo, ainda tem um propósito. Daqui a uns dias, porque daqui a uns dias virei turbar, e vocês, mulheres que estão seguras, a segurança dessas mulheres, pastores, era no material, era aquilo que produzia, mas Deus queria que a segurança delas mudasse de mãos. Ele estava requerendo as rédeas
da confiança daquelas mulheres para si. Elas se alegravam, cantavam, dançavam, mas a confiança delas estava no material, estava naquilo que o homem produzia anualmente. Mas deixa eu lhe dizer, minha querida irmã, você que veio aqui esta noite, talvez tenha perdido a sua confiança, talvez ela tenha ficado em alguma esquina, talvez você tenha dito nunca mais, essa situação não vai mudar. Mas deixa eu lhe dizer, minha irmã, minha querida, esta noite Deus me trouxe a quase 300 quilômetros para dizer que esta noite Ele está tomando das suas mãos o controle desta embarcação, e a partir de hoje a confiança que Ele vai produzir no teu coração vai ser tão grande, que você vai começar a ver os milagres de Deus acontecer na sua vida, na sua família. Quem tem glória para Ele, ergue a mão e dá um brado de júbilo, porque Ele está aqui pela sua palavra. Jesus nunca vai fazer você se levantar para ouvir a sua voz sem que não seja com alguns propósitos para cumprir. Ele levantou essas mulheres para dizer, primeiramente, vem um tempo de dificuldade, vem um tempo em que eu vou tirar tudo aquilo que pavimenta a tua fé, a tua segurança. Mas deixa-me dizer, minha querida irmã, o mesmo Deus, o mesmo Deus que permite esse vendaval na sua vida, é o mesmo Deus que já te ensinou o que essa fé que tem aí dentro de você pode produzir. Jesus naquele dia pregou 4 sermões, 3 sermões diziam que a fé, o que era a fé, e um sermão dizia o que a fé podia produzir. Quando aqueles homens estão, meus pastores, no meio do mar, quando a tempestade se levanta, e que não era uma tempestade normal, porque a primeira tempestade, Jesus vai apaziguar 2 tempestades apenas no seu ministério. A primeira, Ele vai apaziguar quando Ele coloca os pés, o mar se acalma. Mas a pedagogia da segunda não é mais a colocação dos pés, mas Jesus fala. E por que é que Jesus fala, irmão Herbert? Porque aquela tempestade daquele dia era uma tempestade oriunda do reino das trevas, das potestades. Porque quando Jesus diz, cala-te, aquieta-te, Ele vai dizer essa expressão apenas em 2 vezes no seu ministério também. A primeira Ele vai dizer em Cafarnaum, quando Ele está num culto muito parecido como esse, e se levanta um homem endemoniado, querendo bagunçar o culto. Ele disse, aquieta-te e sai dele. A tempestade que se levanta naquela madrugada era uma tempestade diferente, era uma tempestade do reino das trevas. E por que isso, irmão Herbert? Porque o inimigo sabia, pela movimentação daquela embarcação, que Jesus iria desembarcar naquela madrugada na região dos Gerasenos. E o capítulo de número 5 nos mostra que o processo era o ensino, a teoria e a prática, mas o propósito era libertar um jovem que vivia preso nos sepulcros, andando nu, de uma família desconstruída. O diabo não vai atrapalhar os planos que Deus tem para a tua casa. O diabo, ainda que se levante, ele não vai atrapalhar os planos que Deus tem para o teu filho, para a tua filha, para o teu esposo. Diz o Senhor, se levante, mulher, porque tu estás no propósito, está no processo, mas ainda virá o propósito de Deus sobre a tua vida. Quem recebe esta palavra, ergue a sua mão para o alto e dá um brado de júbilo a Ele, porque Ele está aqui pela sua palavra. Ele ensinou durante o dia 3 mensagens sobre o que é a fé e a
último que a fé pode produzir. Meus obreiros, quando ele terminou, que ele disse: cala-te, aquieta-te, ele vira para os seus discípulos e diz: ainda não tendes fé? Ele passou o dia inteiro ensinando sobre a fé. Jesus nunca vai mandar tu te levantar, irmã, sei que ele não tem um propósito para cumprir. Ainda que as primeiras notícias sejam de um contexto ruim, ainda que os teus olhos digam: minha família está destruída, não tem mais segurança, não existe mais, a cada dia mais eu estou vivendo, ainda que o primeiro contexto seja difícil, mas nesta noite eu venho como um dos arautos de Deus nessa baixa terra, para dizer para você: antes do propósito tem o processo. E é no processo que nós conhecemos o nível de fé que uma mulher de Deus, que um homem de Deus tem. Eu estou falando para mulheres acostumadas ao embate, acostumadas a sofrer, mas estão caladas. Eu estou falando nesta noite para mulheres que às vezes saem de casa e não tem nada, nem mesmo a esperança. Mas nesta noite eu venho como um arauto de Deus para dizer: eis apenas o processo, porque ainda há de se descortinar o propósito sobre a tua vida, mulher. Tu só estás aqui porque existe um propósito de Deus para a tua vida. E eu vim nesta noite. Daqui a um ano e uns dias, Arábia, sou querebias, mulheres que estão seguras, porque a videira não vai mais florescer, não vai mais produzir, não haverá mais colheita. Deus mexe na estrutura dessas mulheres que produziam alegria. Ah, querido obreiro, mulher, quantas vezes você não sai da sua casa sabendo que a vide não vai mais produzir, que não haverá mais colheita. A empresa quebrou, o filho foi embora, o esposo disse que não quer mais. Não haverá mais sinônimos, sombra de alegria, mas é quando tudo, oh, tebante, urabia, súria, aleluia, alguém desafiou o anjo, o mensageiro, e diz: é impossível uma mulher ter um filho nessas condições. O anjo vem por debaixo da sua capa, se é que ele tem capa, pastor, e diz assim: olha, para ele não há nada impossível. Sabe por que você tem que ter esperança? Porque o mesmo que diz que não vai produzir, que não vai mais haver a colheita, é o que diz: joga a semente com a esquerda e joga com a direita, porque uma delas há de produzir frutos para a glória de Deus. Levantai-vos, mulheres. Quem é as mulheres que devem se levantar? Aquelas que têm fé no Cristo ressurreto, aquelas que têm fé no meio Nazareno, aquele que andou pelas ruas estreitas de Jerusalém, aqueles que foi cuspido, humilhado, alguém quis tirar a cruz dele, ele disse: não, eu estou no propósito, eu estou no processo, porque o propósito é salvar uma geração que um dia eu virei sentado no anexo da igreja, adorando ao meu nome, e hoje a Bíblia diz que ele está à destra do Pai, intercedendo pelo seu povo. Onde está aqueles que foram alcançados pelo propósito da cruz? Fique à vontade para erguer a mão e celebrar Ele,
porque Ele está aqui pela sua palavra e pelo seu Espírito. Aleluia. Versículo de número 11. Quem tem glória para Ele, dá glória. Isaías, que vai haver um propósito muito maior do que a situação que elas estão vivendo no momento. Mas para isso era preciso nunca para dizer como a nação está. Mas quando nós chegamos no capítulo de número 2, o profeta: eu quero ser cheio, eu quero ser usado como uma cantora com graça, com unção, eu quero ser usado na palavra. Mas Deus está dizendo: ainda tem um processo, tem que se arrepender de algumas coisas, porque eu tenho um propósito sobre a tua vida, mas tem que haver arrependimento. E Ele diz: olha, eu vou restaurar. O campo vai começar a dar comida para o gado. Os homens vão começar a comer novamente. Os celeiros serão cheios. E por último Ele diz: eu vou derramar sobre toda a carne o meu Espírito. Os filhos de vocês irão profetizar, as filhas irão profetizar. Os velhos que já estavam sem esperança de raiva, pastor, andavam, como diz alguns escritores, os velhos já tinham perdido seus sonhos. Alabasturi de queda, do nemancho. E Deus levanta um pequeno profeta dentro do palácio para dizer: os senhores sonharão novamente. E o Espírito de Deus vai derramar mais uma vez o Espírito, a porção do Espírito. Sabe por que Deus levanta profetas ainda hoje? Sabe por que Deus quer um ciclo de oração de pé? É porque Ele quer que ainda haja profecia. Ele quer que as pessoas sonhem com a Jerusalém. Ele ainda quer que no meio do ciclo de oração haja profecia no meio da igreja. Que o fogo de Deus desça e que haja batismo com o Espírito Santo de Deus. De Deus. Deixe-me dizer com tremor e temor nesta noite a esta igreja, que é muito bem capitaneada. Eu sinto de Deus com tremor e tremor. Haverá um tempo nesta igreja, reverendo Henrique e demais companheiros de ministérios, que são igrejas co-irmã. Deus trará sobre Porto Rico, por esses dias, o derramar do seu Espírito Santo. Deus vai derramar sobre a igreja de Porto Rico o derramar do seu Espírito, porque tem gente arrependida, porque tem mulher arrependida, porque tem homem de Deus arrependido. E o Espírito vai soprar como a brisa do mar sobre Porto Rico. Quem recebe esta palavra de Deus? Quem recebe, ergue as suas mãos, porque Deus vai confirmar isso. Levanta e vá, ó igreja, e ouça a voz do teu Senhor. Diz o Senhor, o Espírito de Deus. Porque tem palavra do céu sobre a tua vida. Levantai-vos, porque eu vi essa palavra e deseja ser cheia do Espírito.
Rabi, Tirabassou, Terebiação. Ouve a voz do teu Senhor. Ouve a voz de Deus, porque Ele vai encher. Ele vai encher. Vai encher a sua igreja. Ainda que a figueira não floresça. Aleluia. Eu sinto a presença dele. Eu sinto a presença dele. Aleluia. A igreja adora. A igreja adora. A igreja adora. Aleluia. Aleluia. Ele não é só pelo arrependimento. O processo também contém promessa. Aleluia. No processo tem a fé, o arrependimento e também a promessa. Ele diz: levantai-vos. Aleluia! Levantai-vos. Porque o contexto é difícil. Aleluia! Mas deixa ele dizer: tem glória, tem barulho de glória, tem glória. Olha o Espírito tocando aqui na pessoa. Olha o Espírito de Deus tocando ali. Olha o que mais ali. Olha o Espírito de Deus. Olha o Espírito tocando. Olha o Espírito de Deus. Levante. Ele tocando aqui no púlpito também. Levante, ele é solto. Ele está enchendo a casa. Ele está enchendo. Eita, solto. Levante, ele Aleluia.